Olá, estamos iniciando mais um programa do Movimento 2022, o Brasil que Queremos. Hoje teremos o prazer de conversar com o professor Luiz Loya, da Universidade Católica Portuguesa. Vamos conhecer as atividades de nosso convidado na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa e no Colégio Manuel Bernardes. Vamos também conhecer a importância da revista cultural Nova Águia, da qual nosso convidado é o vice-diretor, e também os livros publicados pelo nosso convidado. Vamos também conhecer os principais destaques do curso que nosso convidado está ministrando na Universidade de Brasília. O professor Luiz Loya é licenciado em Filosofia, mestre em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Católica Portuguesa. É professor da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa e professor de Filosofia e Ciência Política do Colégio Manuel Bernardes. É pesquisador do Centro de Estudos de Filosofia da Universidade Católica Portuguesa e vice-diretor da revista Nova Águia. Tem como áreas principais de interesse acadêmico a filosofia do conhecimento e do direito, a ética e a estética e a ciência política e a cidadania, áreas onde tem lecionado, investigado e publicado. Muito obrigado, professor Luiz Loya, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para destacar a sua atuação acadêmica na Universidade Católica Portuguesa e no Colégio Padre Bernardes. Muito obrigado. É um gosto estar aqui em Brasília, no Brasil, pela primeira vez e poder participar no vosso programa. Sinto-me honrado e privilegiado pelo efeito. Eu sou professor da Universidade Católica Portuguesa, da Faculdade de Ciências Humanas, em particular da área científica de Filosofia. Da licenciatura, do curso de licenciatura, onde eu também sou representante dos docentes na Comissão Pedagógica do curso e tutor da licenciatura. Este tutor da licenciatura significa que a nossa licenciatura em Filosofia é a primeira em Portugal que é ministrada em regime de e-learning. Nós temos os nossos alunos em aulas presenciais e também, através de meios informáticos, de plataformas informáticas, seguem a lecionação normal, apesar de terem que sempre fazer as suas provas escritas presenciais. E, portanto, eu também coordeno essa parte, digamos, mais técnica do curso. Por outro lado, na Universidade Católica, eu sou também, desde há muitos anos, investigador do Centro de Estudos de Filosofia, o CEFI. Essa é a parte não da lecionação, mas da investigação. E aí eu desenvolvo os meus projetos de investigação, estou integrado em redes, em equipas de investigação sobre várias temáticas, do meu interesse, claro, e sou também assessor científico do diretor do centro, o que me dá funções de coordenação de toda a investigação científica em filosofia na Universidade Católica. E, portanto, digamos que essas são as minhas funções e atribuições na Universidade. Por outro lado, eu sou também professor, como se diz cá, do grau médio. E aí a minha ação é no Colégio Manuel Bernardes. O Colégio Manuel Bernardes é um colégio privado em Lisboa, mas já com 80 anos. É um colégio católico e que tem tido excelentes resultados a nível nacional. Nos rankings nacionais, o Colégio Manuel Bernardes ficou este ano considerada a melhor escola de Lisboa de ensino médio. É uma escola exigente, com um projeto educativo estruturalmente católico, mas não apenas aberto aos católicos, é aberto a todas as confissões religiosas. E aí, no Colégio Manuel Bernardes, eu sou professor do ensino
secundário, como se diz em Portugal, de filosofia e de ciência política. Embora a ciência política não seja uma disciplina obrigatória, uma disciplina de opção, em que os alunos optam por se inscrever no último ano pré-universitário, digamos assim. E essa é a minha ação, entre a docência, a lecionação e a investigação. É por aí que eu me tenho movido, nos âmbitos da cidadania e da política, foi o âmbito do meu mestrado, mas também nos âmbitos agora, sobretudo mais recentemente, da filosofia portuguesa e luso-brasileira. E é nesse âmbito também da filosofia luso-brasileira que surgiram alguns contactos que possibilitaram este convite para vir a Portugal falar sobre Eudoro de Souza na Universidade de Brasília. E, portanto, é isso. Eu acho muito importante, professor, que a gente aprenda uns com os outros. O Brasil aprendendo com Portugal, e no campo da educação, a experiência da Escola da Ponte, do Porto, é muito importante, porque o educador José Pacheco, ele está agora morando em Brasília e introduzindo esse avanço pedagógico que a Escola da Ponte introduziu em Portugal. E esse ano começamos uma experimentação criando uma escola pública chamada Comunidade de Aprendizagem do Paranoá. De maneira que não é só na história da interação entre Brasil e Portugal, mas continua essa troca de experiências que eu considero muito importante. Professor Loya, a revista Águia foi uma das mais importantes revistas de Portugal no século XX. E ela é uma revista de cultura e que foi reintroduzida em 2008. Poderia destacar os principais destaques dessa revista? Bom, a Águia foi uma revista de cultura, de filosofia, de arte, uma revista muito eclética, que surgiu em 1910, no Porto, precisamente, enquadrada no movimento da Renascença Portuguesa. A principal novidade da revista Nova Águia é que não era uma revista académica, não era uma revista que estava centralizada numa instituição de ensino superior em Portugal. Embora contasse com a colaboração de alguns académicos, era uma revista mais aberta, por iniciativa daquilo que se chamaria hoje a sociedade civil, mas com um objetivo e com o ideal de fazer renascer um novo Portugal. Repare que nessa altura nós estamos na Primeira República, no fim da monarquia e na construção de uma sociedade nova. E a Renascença Portuguesa permitia-se assumir esse objetivo de fazer renascer um Portugal novo, um projeto novo, mas em vez de ter uma preocupação política, de intervenção política, não, procurava fazer esse renascimento pela via da cultura, pela via da filosofia, pela via da arte, pela via da poesia também, enfim, também da crítica social. E colaboraram nomes tão importantes na Águia como Teixeira de Pascoais, que foi um dos seus diretores, o António Carneiro, Leonardo de Coimbra, que foi o grande mestre da Escola do Porto, da Faculdade de Letras da Escola do Porto, que veio a ser encerrada mais tarde. Enfim, um conjunto de intelectuais que não estavam propriamente enquadrados na universidade, uns teriam saído, outros teriam permanecido, menos aqueles da Escola do Porto, que veio a ser encerrada, e essa escola veio a ser encerrada no início da década de 30, início da década de 30, e a Águia também encerrou em 1930. Ora, em 32, mais precisamente. Ora, de alguma forma, nós sentimos que já depois do 25 de Abril, depois da estabilização democrática do país, depois da estabilização da vida universitária, nós sentimos que havia também um novo projeto a abraçar. E por isso, de alguma forma, inspirados pela Águia de 1910,
nós fundamos, ou foi fundado inicialmente em 2008, porque eu ainda não era só colaborador nessa altura, não era vice-diretor no início. Fundou-se a Nova Águia, muito próxima, digamos assim, também do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. E isso é revelador porque o objetivo, digamos assim, de fazer renascer a águia é dar um outro voo a essa águia. E esse outro voo partiu já de uma proximidade grande que o Instituto de Filosofia Brasileira permitia entre a cultura portuguesa e a cultura brasileira. O Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, que está sediado em Lisboa, foi fundado não só por portugueses, mas também por brasileiros. E a revista Nova Águia começou, a partir daí, paulatinamente, a criar, a partir dos mesmos ideais, sendo uma revista de filosofia, de arte, de cultura, também de crítica social, mas começou a aprofundar um ideal mais abrangente do que só o público português, um ideal lusófono, não é? E agora é um órgão próximo do movimento internacional lusófono. E nessa proximidade, o que nós procuramos agora na revista Nova Águia é manter o espírito da Águia, mas também admitir as contribuições dos países lusófonos, que, no nosso entender, vão desde o Brasil, só para começar, no mais importante e mais significativo, passando por Portugal, até Goa, até Macau, e passando, obviamente, claro, por toda a África, como Angola, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, onde nós temos desenvolvido alguns eventos e onde damos reflexos desses eventos na revista Nova Águia. E, portanto, é um desafio que nós nos propomos, fazer renascer, mais uma vez, alguma coisa, e essa alguma coisa que vamos encontrando é este espírito da lusofonia, que nos aproxima, ou que vai aproximando os povos, de uma forma que não é politizada, é suprapartidária, é um movimento livre e espontâneo da sociedade civil e que assim quer permanecer. Portanto, nessa medida, é um desafio também que é aliciante numa revista que se propõe, e ainda não falhou, se propõe fazer edições semestrais, dando voz ao mundo lusófono. Muito bom. Professor, nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltaremos logo, e vamos continuar nossa conversa, conhecendo melhor as publicações do nosso convidado. Até já! Voltamos com essa conversa com o professor Luiz Loya. O caro professor tem uma atividade intensa na publicação de livros, né? Tais como Diálogos pela Ciência, Redenção e Escatologia, Educação para a Cidadania, O Essencial sobre Eudório de Souza. Poderia destacar a importância dessas publicações? Sim, são 3 publicações que têm âmbitos diferentes. São temáticas diferentes, mas são preocupações e interesses que eu partilho, embora elas sejam diferentes. E são também por natureza diferentes. Há obras, por acaso estas 3 referidas, podiam ter sido referidas outras, são todas diferentes. A Educação para a Cidadania é uma obra que eu fiz em colaboração com 2 autores, ou com quem eu colaborei, que visa, sobretudo, motivar, digamos assim, o interesse pelas questões da participação cívica e política dos portugueses. Era uma preocupação que já foi mais premente nos Ministérios da Educação e que agora parece que está a voltar a ser, e então decidimos elaborar uma obra que procurasse ser 2 coisas ao mesmo tempo, que procurasse informar não só o manual para os estudantes, para que eles possam perceber a complexidade do que é viver numa sociedade política
e a importância que é o seu desempenho para a construção de uma sociedade política organizada de forma justa, digamos assim, mas também que fosse um instrumento para os professores, eles próprios, terem uma orientação para poderem lecionar, digamos assim, estes conteúdos, que são conteúdos às vezes muito díspares. E, portanto, esse foi um projeto já de algum tempo, mas que teve sucesso e que tem dado frutos, digamos assim, pelo menos a obra continua esgotada já depois da sua reimpressão e das sucessivas edições. Já o projeto de Redenção e Escatologia é um projeto académico. Aí eu sou coordenador com o professor Samuel Dimas e com o professor Renato Epifânio. E, sobretudo, pela mão do professor Samuel Dimas, o que nós procuramos desenvolver nesse projeto foi, em torno dos temas da redenção e da escatologia, um levantamento da cultura portuguesa nos seus aspectos filosóficos, poéticos, literários, teológicos. E, portanto, desde a Idade Medieval até aos dias de hoje. E, portanto, a obra ou a coleção já está neste momento com 2 volumes completos, cada volume tem 2 tomos. Já temos a época medieval editada, a época dita moderna também. Estamos agora a trabalhar na época contemporânea e tem tido uma receptividade muito grande, e boa. Mas o essencial que eu destacaria nessa obra é que, sobre a nossa coordenação, e mais uma vez, sobretudo sobre a coordenação do professor Samuel Dimas, que também é professor da Universidade Católica, nós conseguimos reunir aqui os especialistas da Academia Portuguesa, de todas as universidades. Nós temos colaboradores que são académicos, desde os catedráticos aos investigadores júniores, e alguns colaboradores até brasileiros, que estudam o pensamento e a cultura portuguesa, mas dizia eu, desde a Universidade de Braga, passando pela Universidade da Beira Interior, a Universidade do Porto, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Lisboa, a Universidade de Évora, e esse é um projeto que dá um alento muito grande, precisamente por essa virtude, de facto ser um projeto que tem tido o contributo de toda a Academia Portuguesa. Já o essencial sobre o Eudoro de Sousa é aquela obra que me fez chegar a Brasília. Como sabe, o Eudoro de Sousa é português, ele nasceu em Lisboa em 1911 e veio para o Brasil em 1953. E foi um dos professores fundadores da Universidade de Brasília. O professor Eudoro de Sousa esteve entre 53 e 55 em São Paulo. Depois foi um dos fundadores da Faculdade de Filosofia da Universidade de Santa Catarina. E em 62 veio fazer a fundação da Universidade de Brasília, juntamente com Agostinho da Silva, outro ilustre português e ilustre professor da Universidade de Brasília. E o Eudoro de Sousa desenvolveu aqui a sua atividade em torno do Centro de Estudos Clássicos, formando a maior e a melhor biblioteca de estudos clássicos da América Latina até então. Teve condições especiais para isso, mas não o deixou de fazer, tendo a oportunidade de o fazer, e deixou um património riquíssimo na Universidade. A sua ação na Universidade foi apreciada, mas viveu os momentos conturbados que a própria Universidade viveu, e o Eudoro de Sousa, nessa sua ação, também desenvolveu um pensamento filosófico nas obras que foi fazendo editar desde 73 até 80, tendo falecido em 87, que são obras já da maturidade do Eudoro, de pensamento que ele já vinha desenvolvendo desde os tempos de Portugal. Ora, o professor Eudoro de Sousa era muito pouco conhecido em Portugal. E por intervenção da imprensa nacional Casa da Moeda, a partir de 2000, foi editada em Portugal, começou a ser editada a obra completa do Eudoro de Sousa. Já conhecíamos a poética, a tradução da poética de Aristóteles, mas a obra do próprio ainda não era muito conhecida. E a partir daí, dessas edições, que foram de 2000 a 2004, eu comecei a interessar-me por Eudoro de Sousa, porque foi uma descoberta que fiz de um ilustre português e de um ilustre brasileiro, cuja densidade filosófica é imensa, a originalidade e a qualidade
hoje cada vez mais reconhecidas, e fui convidado a apresentar um pequeno livrinho, que é da coleção O Essencial da Imprensa Nacional da Casa da Moeda em Lisboa, que é o essencial sobre Eudório de Sousa. E então, esse livro, eu depois autorizei que ele fosse aberto, e esse livro tem contribuído também para o conhecimento de Eudório de Sousa, não só em Portugal, mas também no Brasil. Porque o essencial é uma introdução à obra, à vida, ao pensamento de Eudório de Sousa, de muito fácil leitura, que são as próprias características dessa coleção. Mas a partir daí eu vim intensificando os meus estudos sobre Eudório de Sousa, em colóquios, em congressos, em comunicações, que fui fazendo aqui e ali, e esse aprofundamento desse estudo levou a que eu estabelecesse contactos com alguns professores brasileiros, discípulos de Eudório de Sousa, alguns deles ainda, como é que eu ia dizer, não só discípulos, mas também colegas, que ainda foram colegas, apesar de discípulos, ainda foram colegas de Eudório de Sousa e ainda estão vivos, como o professor João Ferreira, com quem acabei de estar ontem, como o professor Ordeb Serra, que está agora em Salvador da Bahia, onde eu pretendo ir. E nesses contactos surgiu o convite para vir à Universidade de Brasília ministrar um curso sobre Eudório de Sousa, no âmbito do programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. E então eu destacaria por estas 3 diferentes razões, estas 3 obras, porque uma é uma obra de autor, o essencial, a outra é uma obra de autor, mas em colaboração com outros 2 autores, a Educação para a Cidadania, enquanto o projeto de Redenção e Escatologia é uma coordenação que recebe os contributos de toda a Academia Portuguesa e até, como lhe disse, de alguns brasileiros. E, portanto, é dentro deste mundo que eu me vou movendo e é dentro deste mundo que eu vou pensando o mundo. E, neste momento, muito focalizado em Eudório de Sousa. Certas figuras são referenciais na história da Universidade de Brasília. E, certamente, Eudório de Sousa e Agostinho da Silva são pessoas que são veneradas dentro da Universidade de Brasília pelas heranças de suas ações dentro da universidade. Professor Loya, soube que é a primeira vez da sua vinda ao Brasil, e começando em Brasília, tem poucos dias de experiência em Brasília. Mas podia resumir qual foi essa primeira impressão do Brasil? Posso. A simpatia, a amabilidade e a hospitalidade dos brasileiros. Esse é o primeiro destaque. De facto, um povo com um coração imenso, disponível, simpático, prestável, agradável, interessado e muito afável e muito tranquilo, acima de tudo. Segundo aspecto, Brasília, a cidade. E o que mais me impressionou nesta cidade é a sua amplitude. E quando digo amplitude, não estou a falar na sua dimensão terrestre. A amplitude das suas ruas, das suas avenidas, dos seus espaços. E o verde que está presente. Por outro lado, o céu. O céu de Brasília, por virtude deste planalto, permite-nos uma visão imensa de um céu que é difícil encontrar noutros sítios. Portanto, digamos que faltava-me um terceiro aspecto, mas esse é pessoal, que tem a ver com a minha necessidade de proximidade da água. Porque eu sou do sul do Algarve, sou um algarvio e sempre vivi ao pé do mar. E quando eu cheguei a Brasília, eu cheguei de noite. Eu vi Brasília de noite um pouco. No outro dia passei por Brasília, pelo centro distrital, e depois descobri o lago. Então não falta nada. Já tem os espaços amplos, o verde, as pessoas afáveis e o lago maravilhoso da água. Portanto, estou encantado. Depois, em termos profissionais, a recepção
na Universidade de Brasília foi ótima. Eu tenho a oportunidade agora de estar a trabalhar no acervo do Eudoro de Sousa, nas obras que eram que era a Biblioteca do Centro de Estudos Clássicos. Estou a manejar obras que eram do próprio Eudoro, analisando as suas anotações, analisando até a data em que elas foram adquiridas, pelo menos em que estão assinadas, aspectos que são muito importantes para a minha pesquisa e que têm sido possibilitados com esta abertura maravilhosa que o povo brasileiro tem. Professor Loyola, o movimento 2022, o Brasil que Queremos, tem como objetivo envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil melhor e mais justo. Nesse final de programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Com certeza, embora, como se costuma dizer, valendo o que vale, de um português que acabou de chegar a Brasília, eu diria que o aspecto fundamental em qualquer sociedade organizada é a educação. E o apelo que eu faria a todos os jovens brasileiros, mas também portugueses, é, de facto, a importância que devem dar à educação, à sua instrução pessoal, para que depois possam ter os instrumentos informados para eles próprios, em liberdade, construírem o Brasil que querem, e um Brasil que certamente será um Brasil mais justo, será um Brasil mais rico, será um Brasil ainda maior, se assim posso dizer, do que aquilo que já é. Portanto, eu diria que encontrarmos uma palavra-chave seria educação. Professor Loyola, eu acho que essa sua primeira visita aqui ao Brasil pode consolidar essa colaboração entre a Universidade Católica Portuguesa e a Universidade de Brasília, e por que não, no futuro, com a Universidade Católica de Brasília, que nós temos aqui, que é parceira do nosso movimento. Volte sempre para o nosso convívio e muito obrigado pela disposição de termos essa interessante conversa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Esse e outros programas do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube da TV Suprem. Voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.